transformação do Anakin Skywalker para o Lord Vader, ela não terminou naquelas lavas de Mustafar, gente. Ali foi só o começo de um inferno que duraria mais de 20 anos. Imaginem em suas mentes um cara preso dentro de uma armadura pesada, claustrofóbica e que machucava o seu corpo constantemente. O Imperador Palpatine fez todo aquele traje daquele jeito, gente, de propósito. Ele queria que o Vader sentisse dor a cada segundo de existência, porque no lado sombrio, a dor ela vira combustível para o poder. Cada respiração mecânica daquela máscara, gente, era um lembrete de que ele tinha falhado, de que ele tinha perdido a Padmé Amidala e de que Obi-Wan Kenobi tinha vencido aquele duelo. Só que um Lord Sith novo, gente, também precisava de uma arma nova, já que o Obi-Wan tinha roubado seu sabre de luz lá em Mustafar. E a tradição Sith, gente, ela é cruel. Você não ganha um sabre de luz de presente, você conquista ele. Vader precisava achar um Jedi que sobreviveu à Ordem 66, derrotar esse cara sem usar um sabre de luz, roubar a arma dele e corromper o seu cristal Kyber que existia lá dentro. Ele foi atrás então, gente, do mestre Jedi Kirak Infila, um guerreiro aí sensacional que vivia isolado e tinha feito um voto de focar somente no combate e na meditação. O corpo cibernético novo do Lord Vader ainda estava falhando e o Kirak Infila quebrou ele já no primeiro round. Só que o Vader, a gente sabe, ele não joga limpo. No momento da revanche, gente, ele alagou uma cidade inteira e ameaçou vários inocentes só para distrair o mestre Jedi. Quando o Kirak Infila finalmente correu para salvar o povo, Vader sufocou o cara, quebrou o pescoço dele e roubou seu sabre de luz. Com o sabre do Jedi em mãos, Vader então voltou para Mustafar para fazer o cristal então sangrar. Ele concentrou, gente, todo o seu ódio, a culpa de ter matado a Padmé e a fúria contra todos os Jedi diretamente naquele cristal. A energia da força resistiu e jogou até mesmo uma visão dentro da mente do Lord Vader. Ele viu então, gente, um futuro onde ele se arrependia de tudo. Ele voltava para a luz e ele pedia perdão para ninguém menos que o Obi-Wan Kenobi e no final ele ainda derrotava o Palpatine. Era espetacular. Vader, ele berrou de raiva. Ele rejeitou essa visão e ele então esmagou a vontade do cristal com seu puro ódio. O cristal Kyber, ele chorou na força e ele ficou vermelho então como sangue. O Anakin estava morto e agora só existia o Lord Vader. Com a sua nova arma pronta, Palpatine deu a ele uma missão clara: garantir que os Jedi nunca mais voltassem na galáxia. Os soldados clones realmente tinham matado a maioria dos Jedi, mas ainda restavam vários Jedi sobreviventes na galáxia. Para ajudar nessa caçada, o Imperador Palpatine criou então o Inquisitório. Esse grupo aí, gente, era formado por ex-Jedi que traíram a Ordem Jedi ou foram torturados até virarem casaca. Eles não eram Sith de verdade, eram somente cães de caça aí do lado sombrio, assistentes, auxiliares do Lord Vader. Vader então assumiu o comando deles com a sua mão de ferro na lua desértica de Nur. O treinamento que ele dava para os inquisidores, meu parceiro, era sadismo puro. Ele decepava braços e pernas durante os treinos só para ensinar os caras que a perda e a dor gerava foco. Quando o alvo era forte demais para os inquisidores, o próprio Lord Vader, claro, ia resolver isso pessoalmente. Ele já cruzou até mesmo o caminho de sobreviventes muito perigosos aí, como a Cere Junda, por exemplo, e até mesmo o jovem Cal Kestis. Ele demonstrava uma força tão absurda que a única opção desses caras era literalmente correr para salvar suas vidas. Mas um dos piores reencontros que ele já teve foram com o passado. Cerca de 10 anos ali depois de Mustafar, ele finalmente achou o tão procurado Obi-Wan Kenobi, seu antigo mestre. O confronto, cara, foi brutal demais e mostrou que a obsessão pela vingança ainda cegava o Lord Vader. Como consequência, o Obi-Wan Kenobi novamente conseguiu derrotá-lo de novo, quebrando ali parte de sua máscara e revelando ali até mesmo seu olho amarelo e o rosto deformado de Anakin Skywalker por baixo daquele capacete. Alguns anos depois, novamente, no planeta Malachor dessa vez, Vader enfrentou lá a Ahsoka Tano, a sua antiga aprendiz. Ela tentou apelar para o homem que ele foi no passado, né, o antigo Anakin Skywalker, bondosinho, só que o Vader olhou olho no olho e disse para ela que tinha destruído o Anakin Skywalker, porque ele era fraco. Ele tentou então matar sua própria Padawan, gente, sem nenhum pingo de remorso. Obviamente, tendo perdido a pessoa que ele mais amava, Vader precisava tentar o impossível, que era usar o lado sombrio, gente, para trazer de volta Padmé do mundo dos mortos. Ele escolheu então o planeta Mustafar, o planeta onde ele perdeu tudo, para construir lá a sua fortaleza. Com a ajuda da máscara do Lord Momen, um antigo Lord Sith arquiteto aí, ele ergueu então o castelo de Lord Vader. A fortaleza, cara, era bizarra.
feita de rocha negra lá e desenhada como se fosse um ritual Sith antigo gigante para canalizar a energia do lado sombrio que existia em Mustafar. Lá dentro, cara, o Vader passava horas flutuando pelado basicamente num tanque Bacta, que era basicamente o único momento que ele podia tirar aquela armadura terrível. Mas a mente dele, ela nunca descansava. Ele usava o nexo de poder do castelo para fazer rituais proibidos, tentando invadir até mesmo o mundo espiritual da força para puxar de volta a alma da Padmé Amidala. Só que em todas essas visões que ele tinha, ela sempre fazia o mesmo. Ela fugia dele ou se desintegrava. Mas fora do castelo, Lord Vader era aquele cara que o Império mandava para resolver aqueles problemas basicamente impossíveis. Se um planeta se rebelava ou os governadores locais imperiais se tornassem incompetentes, Lord Vader aparecia na mesma hora. Ele liderou massacres terríveis aí em mundos como Ryloth e até mesmo Shutoro. Ele não queria saber de diplomacia ou de política, gente. A estratégia dele era somente o medo absoluto. Se um sistema se recusava a obedecer, ele mandava bombardear cidades inteiras do espaço ou descia no chão até mesmo a tropa, a Legião 501, o grupo de Stormtroopers que ele liderava pessoalmente e que era conhecido até mesmo como o punho do Lord Vader. Os soldados comuns no chão idolatravam Vader, gente, porque ao contrário dos generais que só ficavam olhando de longe nas suas naves no conforto, o Lord Vader ele ia pra linha de frente pessoalmente e ele despedaçava exército sozinho. Já os oficiais da alta patente, eles odiavam e temiam profundamente o Lord Vader. Eles tinham uma inveja tremenda, gente, porque o Vader ele não subiu na hierarquia militar através do mérito. Ele simplesmente, da noite pro dia, surgiu do nada como o favoritinho do Imperador Palpatine. Os caras cochichavam constantemente nos corredores se ele era um homem ou se era uma completa máquina. Vader, obviamente, não dava a mínima para esses boatos, só que ele tinha também, gente, uma tolerância zero para falhas ou arrogância. Oficiais que tentavam crescer o olho para cima dele ou até mesmo erravam missões aí que eram simples, eram sufocados imediatamente no meio das reuniões com um leve movimento dos dedos do Lord Vader. O único militar que realmente conquistou o respeito do Vader, sem sombra de dúvidas, foi o Grão Moff Tarkin, por causa especialmente da sua competência fria e a sua mente estratégica. O restante andava constantemente pisando em ovos. A vida do Lord Vader, então, foi esse ciclo infinito de sangue, dor e obediência cega por mais de 20 anos. Só que tudo mudou depois da destruição da primeira Estrela da Morte. Furioso com a derrota do Império, Vader contratou um caçador de recompensas. Ele contratou Boba Fett para descobrir quem era o piloto rebelde que destruiu a Estrela da Morte. Quando Boba Fett retornou com informações, Lord Vader descobriu que o sobrenome do cara era Skywalker. O choque abalou o Lord Sith naquele momento, gente. Naquele exato segundo, a raiva dele mudou de direção imediatamente. Vader percebeu que o Imperador Palpatine estava mentindo para ele, gente, por mais de 2 décadas. O Imperador, ele tinha dito que o próprio Vader, na sua fúria em Mustafar, tinha matado a Padmé e junto com ela os seus filhos. Mas saber agora que seu filho ainda estava vivo e que Palpatine tinha enganado ele, era uma traição gigantesca. A partir dali, o foco dos anos seguintes até o fim do Império Galáctico, ele mudou completamente. Vader parou de ser o capacho cego do Império e ele começou a jogar o seu próprio jogo político nas sombras, planejando secretamente encontrar o Luke Skywalker, derrubar o Palpatine e governar a galáxia ao lado de seu filho. Mas me diz aí nos comentários, gente, o que vocês acharam aí desses 20 anos do Lord Vader? E se você gostou do vídeo, cara, não seja um capacho, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.